Macron diz que a Rússia é ameaça para a França e para a Europa e propõe debate sobre dissuasão nuclear alargada aos aliados europeus. Após comentários de Trump, líderes europeus dizem que devem ser os groenlandeses a decidir o futuro do território. Ucrânia e Groenlândia são temas de destaque no primeiro discurso sobre o Estado da União do novo mandato de Donald Trump. Foi inaugurada mais uma edição da Feira de Arte Contemporânea Arco Madrid, em Espanha, uma das mais importantes da Europa. O tema central deste ano é a Amazónia. O presidente francês Emmanuel Macron disse que vai conversar com os aliados europeus sobre a ideia de utilizar a capacidade de dissuasão nuclear do país para proteger o continente face às ameaças da Rússia. Num discurso televisivo transmitido à nação na quarta-feira, descreveu a Rússia como uma ameaça à França e à Europa. Notre dissuasion nucléaire nous protège. Elle est complète, souveraine, française de bout en bout. Elle a, depuis 1964, de manière explicite, toujours joué un rôle dans la préservation de la paix et de la sécurité en Europe. Mais répondant à l'appel historique du futur chancelier allemand, j'ai décidé d'ouvrir le débat stratégique sur la protection par notre dissuasion de nos alliés du continent européen. Quoi qu'il arrive, la décision a toujours été et restera entre les mains du président de la République. Na quarta-feira, Emmanuel Macron recebeu o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, um dos líderes europeus mais próximos da Rússia. Os líderes do bloco reúnem-se esta quinta-feira para uma cimeira centrada no apoio à Ucrânia e à defesa europeia. Os líderes dos governos da Dinamarca e da Groenlândia reagiram aos últimos comentários do presidente dos Estados Unidos sobre o território ártico, tendo defendido que devem ser os groenlandeses a decidir o seu futuro. Jeg synes, formanden for naalakkersuisut krystalklar, at Grønland er grønlændernes. Det er jo en holdning, vi bakker meget, meget stærkt op om fra den danske regerings side. Det er klart, at det er det grønlandske folk, der skal afgøre deres fremtid og deres skæbne. O ministro da Defesa dinamarquês disse ser positiva a manifestação de respeito de Trump pela autodeterminação dos groenlandeses no seu discurso no Congresso. E o Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão também mostrou apoiar o seu vizinho e aliado. Und es ist doch so, dass Grenzen niemals mit Gewalt verändert werden dürfen. Das ist sehr klar. Grönland ist als autonomes Gebiet Teil Dänemarks und dabei würde ich es jetzt hier belassen. Im Übrigen haben die Grönländer entscheiden die Grönländerinnen und Grönländer selbst über ihr Schicksal. Und wenn ich mich recht entsinne, hat der amerikanische Präsident das auch in seiner Rede so gesagt. Os groenlandeses vão às urnas na terça-feira, sendo que os comentários recentes de Trump despertaram um interesse sem precedentes relativamente à independência total do território face à Dinamarca. O presidente dos Estados Unidos fez o seu primeiro discurso ao Congresso desde que recuperou o poder em janeiro deste ano. O discurso de Donald Trump, que bateu um recorde de duração, surge depois das primeiras semanas tumultuosas no cargo, marcadas pelo desmantelamento de grande parte do governo federal, pelo aumento das tensões com a Ucrânia e pela ameaça de uma guerra comercial global. Sobre a Ucrânia, o presidente norte-americano expressou um otimismo renovado sobre a possibilidade de um acordo de paz, depois de receber uma carta de Volodymyr Zelensky na terça-feira. It's time to stop this madness. It's time to halt the killing. It's time to end this senseless war. If you want to end wars, you have to talk to both sides. Trump também revisitou o seu controverso interesse em adquirir a Groenlândia, um desejo antigo do presidente norte-americano. We need Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. But we need it really for international world security, and I think we're going to get it. O discurso não foi isento de controvérsia depois de um congressista democrata ter sido escoltado para fora da Câmara após ter provocado Donald Trump poucos minutos após o início da sua intervenção.
Manifestantes pró-Ucrânia reuniram-se em frente ao Capitólio dos Estados Unidos em protesto e grandes multidões manifestaram-se contra o presidente norte-americano e a sua agenda em frente à sede da Fox News em Nova Iorque. Estas mulheres reúnem-se todos os fins de semana num espaço de arte para o projeto Ela Está Viva. Não é o amor pela arte que as une, mas sim a perda. Todas elas perderam entes queridos na guerra que se seguiu à invasão russa da Ucrânia. В цьому колі вони можуть почуватися абсолютно вільно. Вони можуть спілкуватись між собою, сміятись, святкувати дні народження. І кожна з них розуміє той біль, який всередині є, і який не завжди залишиться. Коли дівчата втрачають свого чоловіка, свого коханого, вони разом з ним втрачають весь світ. Абсолютно. І абсолютно повністю відчувають порожнечу, яку немає чим заповнити. Svetlana perdeu o marido nos primeiros dias da invasão e ficou sob ocupação russa durante 2 meses, com 2 filhos pequenos. Там нема людяності. Там все, що є, там це жорстокість. Слава Богу, дітей не чіпали. І вони кожен день це наголошували. Скажи спасибо, що ми не трогаємо зараз твоїх дітей. На той час доньки було 3 рочки, сину було 9 років. І вони дозволяли увезти дітей, коли були побиття, обшуки. І син все чув, але вони нічого не бачили. Ні, перемир'я за будь-яку ціну неможливо, бо ціна вже виставлена. Ціна – це життя наших чоловіків, життя наших синів. Це не буде ніколи пробачення. Я завжди кажу, не ми прийшли до них, вони прийшли до нас додому і почали вбивати нас в себе вдома. Vita Kharachuk desenha o filho que morreu enquanto defendia Mariupol. Diz que tudo o que resta são os sonhos. Була наречена, була мрія мати 3 діток. А, на жаль, все це лишилося тільки в мріях. Так батько мене став. Я їх так і бачу на цій картині. 3 молодих, гарних хлопців, сповнених жаги до життя, любові до своєї батьківщини, любові до своїх рідних, сповнені мрій. Estas mulheres pagaram o preço mais alto e dizem que esta perda não pode ser esquecida agora com um cessar-fogo a qualquer preço. A União Europeia prepara-se para entrar numa fase de rearmamento. Esta quinta-feira, a Comissão Europeia apresenta formalmente as propostas para um maior investimento na defesa, na cimeira extraordinária dos 27 chefes de Estado e Governo. A Comissão tenciona conceder 150 mil milhões de euros em empréstimos aos Estados-membros, ao contrair o montante necessário nos mercados e emprestar esses montantes às diferentes capitais a longo prazo. Esta solução permite a vários Estados-membros obter taxas de juro mais vantajosas do que se contraíssem empréstimos por si próprios. We need that because we want to increase coordination and cooperation, both in terms of procurement as well as in terms of military integration. And for that, at the end of the day, you need something at the European level to really push things ahead. A Comissão está também a considerar a possibilidade de usar uma cláusula de autoexclusão das regras orçamentais europeias. O Pacto de Estabilidade e Crescimento estabelece um limite para o déficit público de 3% do produto interno bruto. Esta exceção permitiria às capitais aumentar as despesas dentro de certos limites sem desencadear um procedimento por déficit excessivo. I think that the adjustments, the flexibility introduced for the 3% budget deficits will considerably enable member states to raise their defense spending. I think overall it will be still a mixed picture, with some doing it more quickly and more comprehensively, while others perhaps joining in a bit of a later stage.
A Comissão gostaria que os 27 investissem na mesma direção, nomeadamente na defesa aérea, sistemas de artilharia, munições, drones e mísseis. Como parte desse esforço, está também a convidar as capitais a comprarem em conjunto. Let's also be clear, only if you order in larger amounts, in larger quantities, only then you will be able to bring down costs per unit and bring down and improve the scale economies, essentially, right? So this is what you need to focus on. A Comissão propõe, igualmente, a reorientação dos fundos europeus para a realização deste investimento e pretende ainda atrair capital privado através do Banco Europeu de Investimento. Uma das principais feiras de arte contemporânea em Espanha, a Arco Madrid, inaugurou esta quarta-feira a 44ª edição da exposição, tendo a Amazónia como tema central. Segundo os organizadores, este ano, o evento reflete sobre novos modos de criação que representam existências híbridas entre corpos humanos, vegetais, físicos e metafísicos. A Feira de Arte conta com um total de 214 galerias de 36 países, no entanto, quase um terço são provenientes da região do Amazonas, o que permite explorar a arte latino-americana. Portugal está representado em 14 galerias e através de uma conferência sobre a ponte cultural entre os museus portugueses e espanhóis. A inauguração de quarta-feira contou com a presença do rei, Filipe de Espanha, e da sua esposa, a rainha Letícia. A Feira Internacional de Arte Contemporânea de Espanha, realizada desde 1982, é conhecida como o maior evento de arte contemporânea da Península Ibérica e uma das mais visitadas do mundo. A exposição, que já abriu ao público, prolonga-se até domingo.